Estamos de volta com mais um bloco do programa 30 Minutos. Hoje nós estamos mostrando como o inverno altera a rotina das pessoas aqui em Teresópolis. Você vai ver agora como os problemas causados por alergias respiratórias lotam os consultórios médicos da cidade. E você vai ver também as dicas dos especialistas para evitar esses problemas. Quando se fala em alergia em Teresópolis, um nome é referência. Há 50 anos, o Dr. Oswaldo Fortes trata pacientes com problemas alérgicos. Com mestrado nos Estados Unidos, ele trouxe aqui para Teresópolis a Associação Brasileira de Asmáticos. Com uma vida inteira dedicada a combater as alergias, nossa equipe foi à clínica do Dr. Oswaldo para saber, afinal, o que é alergia? Alergia é uma maneira exagerada da pessoa responder a determinados agentes, sejam físicos, climáticos, etc. Eu explico. Eu não sou alérgico. Eu entro num ambiente onde tem poeira, fumaça de cigarro, não me acontece nada. Já o paciente alérgico, quando ele entra num ambiente desses, um ambiente onde existe a poeira, fumaça, ácaros, o organismo dele vai apresentar uma reação exagerada a essas substâncias. Por isso que nós definimos assim, é uma reação exagerada a determinados agentes físicos, químicos, climáticos, e que vão desencadear as crises por conta de uma interferência exagerada do sistema imunológico da pessoa. Segundo o especialista, as alergias pioram no inverno por conta de uma série de fatores. As condições climáticas favorecem a proliferação dos ácaros, assim como das gripes que vão ocasionar um desenvolvimento das alergias respiratórias. Então, as casas mais fechadas, menos ensolaradas, tudo isso favorece a proliferação dos agentes causadores das alergias respiratórias. De acordo com o Dr. Oswaldo, são vários os problemas respiratórios comuns nessa época do ano. A rinite hoje atinge a 60% a 80% dos pacientes em todo o mundo. Então, é a doença que realmente mais atinge as pessoas, a rinite. Depois vem a sinusite, que é muito frequente nos pacientes que têm rinite, e a asma, em terceiro lugar, que é a menos frequente. Quando chega o inverno, o especialista já sabe quem são as principais vítimas das alergias. A faixa etária mais propensa é a das crianças. Então, as crianças são mais factíveis de adquirirem o problema. Aliás, todas as alergias respiratórias, de um modo geral, começam nessa fase já da infância. Então, essas crianças, o maior número de pacientes alérgicos são as crianças. Então, são elas que, proporcionalmente, estão mais susceptíveis de adquirirem a doença. É por isso que, nesta época do ano, a gente vê nos serviços de emergência o atendimento a inúmeras crianças sendo nebulizadas, sendo atendidas por problemas de alergia respiratória. Mas como será que as alergias respiratórias são adquiridas? Serão doenças contagiosas ou herança genética? Em geral, em 95% dos casos, a pessoa já adquire a tendência, porque é um problema genético, a pessoa já traz consigo a tendência de repente, ser alérgico. E essas manifestações podem não se instalar na infância, muito embora a maioria dos casos se instale na infância. Mas a qualquer momento a doença pode se instalar. Para quem quer evitar os incômodos das alergias, o Dr. Oswaldo dá algumas dicas. Existem 3 recomendações, ou 3, vamos dizer assim, estratégias, que são fundamentais no tratamento das alergias respiratórias. Uma delas são os cuidados em relação ao ambiente em que o paciente vive ou trabalha. Por exemplo, as crianças em relação ao quarto onde ele dorme, a cama, a proteção do colchão e do travesseiro. A outra recomendação são os medicamentos que a gente vai usar sempre que houver uma interferência. São os anti-inflamatórios das alergias respiratórias, no caso do nariz,
na rinite, no caso da asma, anti-inflamatórios, né? No caso da asma. E, em terceiro lugar, a imunoterapia, que é a aplicação de vacinas, que é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Recomenda a imunoterapia naqueles pacientes comprovadamente alérgicos, isto é, aqueles pacientes que foram submetidos a um teste alérgico e que se comprovou que, de fato, ele é um paciente alérgico. Então, a imunoterapia é outro recurso. Uma das alergias respiratórias mais severas, a asma, também conhecida como bronquite alérgica ou bronquite asmática, pode ocorrer em adultos e crianças, variando desde sintomas leves até casos graves e incapacitantes. As crises leves de asma podem ser fracas e passar desapercebidas, e às vezes a tosse é o único sintoma. As crises fortes são acompanhadas de mal-estar, tosse, chiados intensos e sensação de respiração pesada. Mas será que a asma tem cura? Por ser uma doença genética, o paciente que é alérgico vai ser alérgico a vida toda. Então, o asmático vai ser alérgico a vida toda. Então, ele está suscetível de ter a doença a qualquer momento. Do ponto de vista clínico, sim, a asma tem cura, porque nós conseguimos, através de medicamentos, da imunoterapia e dos cuidados, manter o paciente livre das crises. Tanto no caso da asma quanto no de outras alergias, o especialista explica que o melhor ainda é a prevenção, que deve começar tão cedo quanto possível. A melhor maneira de prevenir as doenças respiratórias é, primeiro, um diagnóstico feito quando o paciente ainda é criança, enfim, feito aos primeiros sinais da doença. Então, isso é muito importante, porque a partir desse momento já poderão ser tomadas providências no sentido de se evitar que a doença realmente venha a se instalar. Então, são uma série de cuidados que a gente recomenda às pessoas para dentro de casa e para fora. Dentro de casa, no que diz respeito ao ambiente em que o paciente vive e dorme, sobretudo onde ele dorme, porque os ácaros proliferam dentro de casa, não proliferam fora de casa, e os ácaros dentro de casa, sobretudo no colchão e no travesseiro onde eles se instalam, já que nós perdemos toda noite em torno de 5 gramas de pele, e isso é alimento dos ácaros.